E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero dar uma resposta aqui ao pastor, Augustus Nicodemos. Eu vi um vídeo dele agora há pouco, e ele falando sobre o catolicismo. Então, a gente está fazendo aqui uma resposta para aqueles que estão, atacando a fé católica. A gente está aqui se defendendo, a gente aqui não está atacando ninguém, mas se defendendo. Esse pastor, Augustus Nicodemos, estava ali falando sobre o catolicismo. E ele falando que a Igreja Católica, ela ganhou forma com Constantino. Mas a gente precisa fazer algumas perguntas para esse pastor. Primeiro ele disse assim, não, os católicos dizem que a Igreja veio lá de Jesus Cristo, mas na verdade ela ganhou forma com Constantino. Mas a gente sabe que isso, com todo respeito, a gente sabe que isso é uma mentira muito grande. E infelizmente esses pastores que têm um alcance muito grande, tem uma audiência muito grande, acaba alimentando essa mentira, acaba muitas pessoas acreditando. Mas basta você ver que, por exemplo, ele disse que a Igreja Católica ganhou forma com Constantino. Mas se ela ganhou forma, é porque ela já existia. Ela ganhou em Constantino o quê? A liberdade de culto. Ela ganhou liberdade de culto. Então, se ela ganhou liberdade de culto, é porque ela já existia. Ninguém liberta aquilo que não existe. E aí a gente vê também, outra questão é como fica os padres da igreja, antes de Constantino. Grandes nomes que a gente vê historicamente, antes de Constantino. Como o senhor explica isso? Por exemplo, antes de Constantino, houve grandes padres da igreja, no primeiro século, no segundo século, que são padres sucessores direto dos apóstolos. Como é que fica isso aí? Será que essa mentira protestante não cai por terra? Quando chegou em Constantino, a igreja já tinha, no terceiro século, mais de 1.500 sedes episcopais espalhadas no mundo. Então, como explicar isso para os protestantes? Quando você diz que a igreja foi formada por Constantino, o que havia antes de Constantino era o quê? Não era a igreja? Por exemplo, São Clemente de Roma, que era discípulo do apóstolo Paulo, do primeiro século. Santo Inácio de Antioquia, do ano 110, porém do primeiro século para o início do segundo século. Temos também a figura de muitos outros, São Policarpo, de Esmirna, do ano 156, portanto ali do segundo século. Tudo isso antes de Constantino. Temos Santo Irineu, o grande Santo Irineu, do século II, portanto, antes de Constantino. E temos vários outros, antes de Constantino. Esses homens, que eram sucessores diretos dos apóstolos. Como explicar, pastor, isso aí para os protestantes? Por que o senhor não mostra os dois lados da moeda? Quando vocês vão falar da igreja, vocês dizem que a igreja começou com Constantino. Mas vocês não são honestos, desculpa a palavra, mas vocês não são honestos para dizer que antes de Constantino, a igreja já existia. Sejam honestos, com todo respeito, sejam honestos. Antes de Constantino, pastor, a igreja já estava inevitável. Já tinha grandes nomes, já tinha muitos padres, sucessores diretos dos apóstolos. Por que você não fala isso para o seu público, para os protestantes, para ele não ser enganado? Então essa é a minha resposta católica para esse pastor, Augustus Nicodemos. Não, a igreja católica ganhou forma ali em Constantino. Mas quando chegou em Constantino, pastor, ela já estava inevitável. Ela já tinha mais de 1.500 sedes episcopais no mundo. São Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, Santo Irineu, pastor de Hermas e tantos outros, Santo Hipólito. São todos antes de Constantino. São bem antes de Constantino, do primeiro século, do segundo século. Então, quando chegou Constantino, a igreja já estava inevitável. O que a igreja ganhou foi liberdade de culto. Então, quer dizer que a igreja já existia. Lá em Mateus 16, Jesus vai dizer para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Será, pastor, que Jesus Cristo se enganou? A igreja dele foi vencida? Então, vamos ser honestos, A igreja veio de Jesus Cristo, sim, e não a partir de Constantino. Sejam honestos, com toda respeito, sejam honestos.
A igreja não nasceu em Constantino. Em Constantino, a igreja já estava, né, com a vitória decidida. Ela era muito perseguida, mas ela ganhou liberdade de culto. Mas ela já existia. E Jesus Cristo falou que as forças do inferno não poderiam vencê-la. Então, vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos com essa questão. Então, como vocês podem ver, né, a igreja, ela ganha liberdade de culto, né, com Constantino, a partir de Constantino, né, mas só que ela já existia antes, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vocês não têm, né, autoridade, né, para criticar os católicos, para dizer, olha, a igreja católica foi moldada em Constantino, isso é mentira. Historicamente comprovado, isso é mentira. A igreja veio lá de Jesus Cristo, sim. Como a gente viu, né, que antes de Constantino, a igreja já estava, né, inevitável. Né? Como explicar, pastor? Os grandes padres da igreja, antes de Constantino, eles eram padres de quê? Eles eram padres, né, sucessores diretos dos apóstolos. Então vamos falar a verdade, né? Vamos ser honestos. Outra coisa, com relação à Bíblia, né, às Sagradas Escrituras. Uma conta também que não fecha, né, essa conversa dos protestantes. Ele diz que a igreja se corrompeu com Constantino. Mas a gente sabe que a Bíblia só foi ser formada, só foi ser canonizada depois de Constantino. De onde fica, né, essa pergunta para o protestante. Se a igreja foi corrompida depois de Constantino, então a Bíblia foi canonizada, foi fechada no período em que ela foi corrompida, segundo vocês. Em que a igreja era a igreja de Constantino e não a de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então a minha pergunta é, por que então vocês acreditam nas Sagradas Escrituras, que foi moldada por uma igreja que, segundo vocês, era uma igreja de Constantino, uma igreja falsa, que não é de Nosso Senhor Jesus Cristo? Por que então vocês acreditam nas Sagradas Escrituras? Porque até Constantino, a gente sabe com toda certeza, de que a Bíblia ainda não tinha sido formada. Então, se a igreja se corrompeu depois de Constantino, então por que vocês creem nas Sagradas Escrituras? Está vendo aí que a conta do protestante não fecha? Então fica aí nessa resposta católica para você e para todos os protestantes. Como é que vocês fecham essa conta? Antes de Constantino, a igreja já existia sim, porque ela é infalível. Depois de Constantino, a Bíblia vai ser, né, toda moldada, toda canonizada. E vocês acreditam então numa Bíblia que foi canonizada por uma igreja depois de Constantino. Então, como é que fica a conta de vocês? Como é que fecha a conta de vocês? Beleza, meus irmãos? Então, isso aí, essa é a resposta que eu deixo aqui nesse vídeo, né? Para esses pastores que gostam de atacar a Igreja Católica, mas eles não têm capacidade de mostrar a verdade, né? Os dois lados da moeda. Na Igreja Católica teve falhas dos filhos da Igreja? Teve, e a Igreja já reconheceu isso. Mas o que falta é honestidade para os protestantes, né, verem que essa igreja é a igreja que Nosso Senhor Jesus Cristo fundou. É essa honestidade que está faltando. É a igreja que Nosso Senhor Jesus Cristo fundou. É nela que a gente precisa, né, perseverar. Houve falha dos filhos da igreja na história? Houve. Mas isso acontece em todos os cantos. O que não acontece em todos os cantos é a origem, né, verdadeira da Igreja Católica, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.